Olá, vamos continuar com os exercícios de logaritmos? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Aqui nós vamos agora fazer vários exercícios para você pegar bem o ritmo de como resolver, tá? Logaritmo de b na base a é igual a x. C e somente c. Então, se você pegar esse a elevar a x, ele é igual a b. Olha lá, a elevado a x igual a b. Então, a gente vai sempre pensar nessa definição. A e b são números positivos, ou seja, maior do que zero. E o a não pode ser diferente de... O a tem que ser diferente de 1. Então, vamos no primeiro exercício, ó. Calcule o valor de x. Então, primeira coisa é saber ler corretamente. Logaritmo de 9 na base 3. A palavra aqui é base. Tá vendo? Base 3 igual a x. Esse 9 é o logaritmando. O resultado é o expoente, só lembrando, tá? Então, vamos lá. Log de 9 na base 3 é igual a x. Como que eu escrevo isso daqui? Então, base vai ser base sempre. 3. Esse daqui, o que está do lado direito do sinal de igual, é sempre o expoente. 3 elevado a x é igual a 9. Ó a flechinha. A elevado a x é igual a b. Então, 3 elevado a x é igual a 9. Muito bem. Lembra? Eu quero o expoente que eu vou colocar aqui, que quando eu resolver vai dar 9. Então, eu tenho ali, ó, 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, como que eu escrevo esse expoente desses dois fatores? Contando esses fatores. Copio a base e vou contar os expoentes. Então, significa que 3 elevado a 2 é igual a 9. Qual uma outra forma que você vai aprender, vai relembrar para encontrar esse 2? Porque nem sempre vai vir um número pequeno. Vem aqui números grandes que você não vai saber fazer de cabeça. Então, vamos lá. Você vai fatorar, ó, 9. Dá para dividir por 3, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Quantos 3 você teve? 2. Então, uma outra forma de você escrever... Então, vamos lá. Uma outra forma de você escrever é que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2, porque o logaritmo é o inverso do exponencial. E para trabalhar com exponencial, as bases têm que ser iguais dos dois lados. Então, já vamos lembrar disso, que porque o exercício vai avançar, e aí você vai ter como resposta o expoente, tá vendo? Ó, aí você escreve que x é igual a 2. Então, não se preocupe para fazer de qualquer jeito. Vamos fazer a letra B? Calcular o valor de x da letra B. Eu vou tirar isso daqui para que tenhamos bastante espaço para resolução. Então, vamos lá. Letra B. Pode ir resolvendo. Então, primeiro tem que saber ler. Sempre saber ler é o que há de mais importante. Logaritmo de 1000 na base 10. Ó, base. O número que está aqui embaixo sempre é base. Logaritmo de b na base a é igual a x. Então, a elevado a x é igual a b. Então, o que eu vou ter que fazer? 10 elevado a x, eu vou arrumar. 10 elevado a x é igual a quem? É igual a 1000. Eu inverto, passo para exponencial. Eu tiro do logaritmo e escrevo com exponencial. Então, lembra que eu falei? Quando você tem as potências de 10, ó, 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2, isso aqui é bom saber fazer de cor e salteado, tá? 10 elevado a 3 é um 1 com 3 zeros. Então, no lugar do x, quem que você coloca? 10 elevado a 3, que é igual a 1000. Então, qual é a resposta? X é igual a 3. Então, encontrar o valor de x é isso, porque 10 vezes 10 vezes 10 vai dar o tal do 1000 que você estava procurando lá. Então, vamos fazer um que é assim, ó, mais um exemplo, né?
nós vamos fazer vários exemplos para você aprender direitinho. Então, vai lá. Como que ler? Logaritmo de 1 na base 5. Quem está embaixo sempre é base. É igual a zero. Então, esse elevado a esse, tá vendo? Ó, eu vou pensar sempre lá na minha definição. Log de b na base a é igual a x. Então, a base elevada a x é igual a b. Então, a base elevado a zero é igual a 1. Aqui você tem que se lembrar da definição de potência. Então, quanto que eu vou colocar? É igual a x, né? Eu já coloquei igual a zero. Aqui nesse exercício eu já dei praticamente a resposta. Eu queria ter colocado ali um x. Então, vou pôr o x agora, não tem problema nenhum, a gente coloca. Então, 5 elevado a x... Vou virar todo o vídeo por causa disso, né? Dá pra gente arrumar. 5 elevado a x é igual a 1. Todo número elevado a zero não é igual a 1? Então, qual é o expoente que eu vou ter que pôr ali? X é igual a zero. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Então, a gente vai avançando para a gente chegar lá nas propriedades, que a propriedade foi dada antes. Sabe por quê? Porque eu já tinha explicado essa parte aqui para os alunos. Aí, depois surgiu a necessidade de eu colocar para vocês também, tá bom? Vamos lá? Log de x na base 3 é igual a 4. Ah, agora eu não tenho quem? Eu não tenho b. Aqui eu preciso descobrir o logaritmando. Logaritmando. É esse carinha que eu preciso. Mas como que eu escrevo? A primeira coisa que eu vou fazer é escrever na forma de potenciação, que é que a gente utiliza o exponencial para resolver. Então, 3 elevado a 4, olha, a base elevado à potência, tá vendo? Ao logaritmo ali no caso, a base elevada a 4 é igual a x. Ah, mas aqui ficou fácil. Aqui é só você fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que eu vou ter o valor do x, tá vendo? Eu abri aquela potência. 3 vezes 3 não dá 9? 9 vezes 3 não dá 27? 27 vezes 3, que vai dar 81. Então, o x vai ser 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Não é bem tranquilo de resolver? Então, nem sempre o x vai ser o seu expoente. Às vezes você precisa descobrir o logaritmando, às vezes você precisa descobrir a base. Nesse caso, olha lá quem que você vai precisar descobrir. Você tem o logaritmo de 8 na base x, que é igual a 3. Olha lá, a elevado a x é igual a b. Então, eu vou pegar esse, elevar a esse, base elevada a 3, que é igual a quem? Ao logaritmando, é igual a 8. Lembra que eu falei para você que quem que eu vou colocar na base? Ai, Pro, mas isso daqui para mim... Então, você pode simplesmente pensar também, ó, numa equaçãozinha rapidinha. Se você tem um x elevado a 2 que é igual a 8, você poderia escrever que x é a raiz quadrada de 8, certo? X ao quadrado é igual a 25, você poderia escrever que x é igual a raiz quadrada de 25, não poderia? O inverso da potência quadrada e o inverso da potência cúbica. Então, é o x, que é igual a uma raiz cúbica de 8. Pode perfeitamente fazer assim. Raiz cúbica de 8. Então, você vai lá e fatora 8. Sempre eu aconselho você a fatorar, porque nem sempre esses números vão vir pequenininhos. Então, vamos lá. Então, não sabe? Vai lá e fatora por 2, que vai dar 4, dividido por 2, que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Então, eu vou escrever, ó, 1, 2, 3. Eu não preciso de uma raiz cúbica. Então, x é igual a uma raiz
cúbica de 2 elevado a 3. E aí eu vou precisar de que você se lembra da radiciação também. Tem uma propriedade da radiciação que diz assim, ó, se você tem um número elevado a um expoente e esse expoente é igual ao índice, você simplesmente pode cancelar e o resultado é o que está dentro. Ó, o que aconteceu aqui, ó. Então, usando essa propriedade da potenciação, da radiciação, eu tenho que aqui é igual a 2. Aí você vai falar, nossa, mas eu poderia fazer de cabeça. Sim, pode e deve. Só estou mostrando porque vai aparecer números grandes e você vai saber, vai se lembrar que deve fazer exatamente fatorando para você ir mais rapidinho no resultado. Então, vou dar um outro exemplo aqui, um exemplo F, que você vai encontrar, por exemplo, para mim, qual é o logaritmo? Ah, e falta eu, anota uma informação aqui, ó. Quando eu não tenho a base, por exemplo, log de B é igual a x. Significa que a base é 10. Base 10. Então, tanto faz eu colocar o log de B na base 10, que é igual a x, ou se eu não colocar esse 10 aqui, a gente lê da mesma forma, tá? O log de um número decimal, que eu vou colocar aqui esse decimal que é escrito dessa forma, 0,0001 na base 10, que é igual a x. Então, assim, no exercício lá atrás, você fez o log de 100 na base 10, que era igual a x, lá no nosso exemplo. Lembra que é 10 elevado a x, que é igual a 100? Aqui é a mesma coisa. Eu não coloquei o 10, então você já entende que é esse 10, tá? Então, vai ficar de que jeito? 10, a base que está oculta, elevada a x, que é igual a esse número, que é um número decimal, né? Mas nós não sabemos colocar esse número decimal na base 10? Vamos lembrar então? Se você tem esse número 0,1, ele é igual a 10 elevado a menos 1. Se você tem 0,01, então você tem 10 elevado a menos 2. Se você tem 0, é o inverso do 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, assim vai, tá? 001. Como que vai ficar? É só contar quantas casas decimais tem. É o 10, ó, 1, 2, 3. Só que vai ficar com expoente negativo, porque ele é um número bem pequenininho. Então, olhando ali para aquele exemplo, 10 elevado a 0,001, o que nós vamos fazer? 10 elevado a x é igual a 0. Então, nós copiamos o 10 e vamos contar a casa decimal, ó. 1, 2, não é 0, no casa decimal. 3, 4, só que é um 4 negativo. Então, 10 elevado a x é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Então, você chegou na conclusão que o x é igual a menos 4. Então, é o inverso. Isso daqui é 1, esse número aqui, ó, 0,0001 é a mesma coisa que 1 dividido por 10.000, certo? 1 dividido por 10.000. Se você fosse armar essa continha, 1 dividido por 10.000, era só você fazer... só contar as casas, ó, 1, 2, 3, 4. Porque também, pessoal, aqui por trás disso tem aquela propriedade da potência, que ela diz para você escrever assim, ó. Deixa eu só lembrar, vale a pena, tá? Você tem um número elevado a menos n, é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Como que eu passo esse daqui lá para cima? Então, esse 10, não, isso daqui não é 10 elevado a 1, 2, 3, 4? Então, não é 1 sobre... Isso aqui não é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 4? Como que eu mando ele lá para cima para ficar com expoente negativo? Então, vai ser 10 elevado a menos 4. Então, eu gostaria que você se lembrasse dessas regrinhas da potência. Anota bem aí para ficar fácil de você resolver. Então, nós vamos resolver mais alguns exercícios no próximo
Vou fazer mais um agora e depois mais alguns exercícios no próximo vídeo, tá? Então, vamos fazer lá o log de 27 na base 9. Olha como que vai ser isso daqui igual a x. Agora que nós vamos pensar bem para fazer. Tudo igual. Log de 27 na base, opa, eu não li na base 9, então ele é base. 9 elevado a x, tá vendo? Esse elevado a esse, que é igual a esse. Agora você vai me dizer, agora ficou difícil. Mas não ficou, não. O que você vai fazer? Você vai fatorar para deixar os dois números na mesma base. Vai lá e fatora o 9 e depois vai lá e fatora o 27. E você vai ver que você consegue escrever eles na mesma base. O 9 dividido por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Então, no lugar do 9, você vai escrever 3 elevado a 2. Então, vai ficar 3 elevado a 2, abre o parênteses e coloca esse x lá fora, tá? E o 27? Então, vamos lá. Deixa eu já apagar aqui para não ficar muito ruim de você entender. Fatorando o 27 agora. Então, você tem que o 27 dá para dividir por 3. Aqui entra só números primos, tá? 27 por 3 que dá 9, por 3 que vai dar 3, por 3 que vai dar 1. Então, eu vou escrever o 27 como 3 elevado a 3. 3 elevado a 3. Muito bem. 2 vezes x, agora eu vou olhar só o expoente, porque as bases já estão iguais. Olha só os expoentes e copia na linha de baixo. 2 vezes x, 2x, que é igual a 3. Só que eu tenho que resolver essa equaçãozinha. Então, eu tenho que deixar a letra de um lado, o número do outro. X vai ser igual a 3 meios. Então, aqui nós estamos trabalhando com uma base, ó, um expoente fracionário. Quem ainda não assistiu o meu vídeo, tem um vídeo que fala sobre expoente fracionário. Tem 2 ou 3 vídeos falando sobre isso. Vale muito a pena você assistir para clarear um pouquinho mais, tá bom? E aí, a gente ainda vai fazer mais uma sessão de exercícios nos próximos vídeos. Obrigada por hoje.